Olá pessoal, boa noite. Com grande felicidade que hoje à noite a gente vai ter a oportunidade de receber uma médica que trabalha com angiologia e cirurgia vascular, que é a doutora Gláucia. Muito obrigado por todos que estão começando a entrar, as pessoas que estão vindo. Vou dar mais um tempinho para poder deixar a doutora Gláucia vir participar com a gente. Eu queria dizer que isso é um assunto muito importante dentro da cirurgia plástica, porque é um problema, né, que acontece associado à cirurgia plástica e que a gente ter um profissional, ter um especialista que cuida exatamente disso nos ajuda muito a entender como que vai funcionar essa parte de prevenção da trombose e tudo. A doutora Glaucinha já está aqui e eu acho que, deixa eu ver se eu consigo encaminhar para ela. Isso, estou mandando já para ela poder entrar. Oi, Oi, boa tudo bem? noite, tudo bem? Boa noite. E aí, como é que Glaucinha, tá o som? Tá doutora bom? Gláucia, o som tá bom, estou te Ótimo. escutando. E eu acho que da última vez que eu vi uma live sua, a pessoa que te recebeu pediu para você girar um pouquinho para a esquerda Ah, por causa dos para comentários, os né? comentários. E eu achei isso legal. Deixa eu Tá? ver Um aqui. pouquinho, Verdade, é verdade. e aí a gente vai poder ver você falando com a Tá gente. melhor? Sim, Acho que sim, né? Qualquer coisa a gente muda a posição. ótimo. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, obrigada pelo convite. Aqui no meu Instagram. Então, assim, basicamente o público que acompanha a gente é de pacientes interessados ou amigos interessados em cirurgia plástica. E realmente é Uhum. um prazer ter uma especialista como você que, além de outras coisas, cuida de cuida de um problema que a gente morre de medo de ter nas nossas cirurgias. Né? Então, assim, Uhum. hoje o tema principal é esse, mas a gente vai deixar aberto caso você queira tocar em algum outro assunto. Tá? Acho que ter um especialista aqui na nossa página, diferente da cirurgia plástica, é realmente uma honra. Tá? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece. Grande parte dos meus pacientes te conhecem porque eu indico, né? Mas eu gostaria que você Sim. falasse um pouquinho de você, tá? Para as pessoas te conhecerem. Então, pessoal, boa noite. Obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo convite. Sejam bem-vindos todos os pacientes e amigos que estão aqui assistindo a nossa live. A gente vai falar um pouco sobre um assunto que aflige aí tanto os pacientes quanto os colegas cirurgiões plásticos, né? Que é a trombose, tão temida trombose no pós-operatório da cirurgia plástica. Eu sou angiologista, cirurgiã vascular, que é uma especialidade só, né? Então a gente cuida muito da circulação dos pacientes, tanto da circulação das artérias quanto da circulação das veias. Mas eu sou uma médica que escolhi focar mais na circulação venosa, em tratar a circulação venosa. Então o nosso foco principal, né, de trabalho são os pacientes que têm insuficiência venosa, que se apresentam de variadas formas, né, como as varizes mais calibrosas, mais grossas, até os vasinhos mais pequenininhos, e Sim, também esses pacientes que apresentam eventos tromboembólicos, né, que é a famosa trombose aí, que o território que a gente vê que é mais comum realmente são nas pernas, nos membros inferiores, né? sim, sim. Então esse é o nosso trabalho aí, fazer o acompanhamento também desses pacientes que são cometidos pela trombose. Doutora Glaucia, normalmente, assim, o médico que trabalha com isso, como você, ele trabalha só no hospital ou ele trabalha também no consultório? Como que funciona isso? A gente trabalha tanto no hospital quanto trabalha no consultório, né? E o nosso trabalho acaba sendo mais focado para o consultório, porque hoje, né, o paciente que tem uma trombose, que eventualmente possa ter uma trombose, independente se foi num pós-operatório ou se foi numa outra situação, hoje a gente consegue com mais facilidade fazer o tratamento, que é a anticoagulação, com o paciente em casa. Né? Antigamente a gente precisa. Não faz tanto tempo atrás, né? Porque quando eu comecei na especialidade, que não tem tanto tempo assim, a gente tinha que começar a tratar o paciente no hospital. A gente tinha que manter o paciente cerca de Eu 4 dias no vou, hospital. eu vou te interromper um pouquinho. Esse assunto a gente pode falar um pouquinho mais para frente, para a gente pelo menos fazer uma coisa mais didática.
Sim, para as sim. pessoas que estão nos escutando, mas Então, eu quero que você volte nesse vou assunto, voltar nesse assunto, tá? mas então, como hoje a gente, né, consegue tratar a maior parte, 90% aí dos pacientes com Sim. trombose no consultório, então nosso trabalho hoje é bem focado no consultório, sim, e às vezes, dependendo do caso, realmente aí passa a ser uma parte mais hospitalar, Ótimo. né? E o que que é a trombose, Glaucio? Assim, como que a gente hoje em dia trabalha muito com paciente que tem cirurgias longas, cirurgias combinadas. A gente conversa muito com o paciente sobre essa nossa preocupação e vários cuidados que todo o protocolo hospitalar e o nosso preparo com o anestesista e até com a equipe cirúrgica para que isso não aconteça. Mas assim, afinal de contas, o que é uma trombose? Então, o que é a trombose, né? Isso é uma, assim, paciente que chega às vezes tratando já trombose, tomando anticoagulante, vindo geralmente do ambiente hospitalar, e ele chega assim muito perdido, né? Doutor, o que é trombose? O que houve com a minha perna? Minha perna está inchada e tal. A trombose nada mais é do que um coágulo que faz dentro da veia profunda, geralmente da perna. Podem acontecer em outros lugares, como eu falei, mas o principal acontece nos membros inferiores, que a gente vê com mais frequência, né? Então, esse coágulo, ele fica dentro da veia, né? E esse coágulo, ele começa a distender a parede da veia e gera uma reação inflamatória ali. E é por isso que o paciente fica com a perna muito inchada, fica com a perna muito dolorida, né? Às vezes o paciente não consegue colocar o pé no chão, né? Uma coisa que os pacientes relatam muito, doutora, eu de repente acordei e não conseguia colocar meu pé no chão. Porque essa reação inflamatória que dilata a veia, aquilo traz muito desconforto, muita dor, traz inchaço, porque o sangue fica ali meio que represado na perna, né? Então a trombose é isso, é um coágulo que se forma dentro da veia. Existem alguns fatores de risco para isso acontecer, né? Não vou me Pode aprofundar falar. tanto, Não, mas tem pode, três pode coisas, falar. tem três coisas principais aí que é uma tríade, né? Que a gente chama aqui a tríade de Virchow, que são eventos que possam deixar o paciente parado, né? Com a circulação parada, que a gente chama de estase venosa, que é o sangue parado dessa circulação. Então, essa condição sozinha já pode aumentar o risco do paciente fazer uma trombose, né? Um outro estado é a hipercoagulabilidade. O que é isso? É o sangue se tornar mais coagulável, que pode acontecer por doenças, por trauma, por um processo cirúrgico. E a outra, terceira perninha aí dessa tríade, é uma que a gente chama de lesão do endotélio, né? É uma lesão que faz dentro do revestimento da veia, da parte interna da veia. Às vezes pequenos traumas podem fazer isso. O cigarro, a nicotina e outras substâncias que tem no cigarro, eles fazem esse trauma no endotélio da veia. É por isso que o paciente que é fumante, ele tem mais risco de fazer trombose, tá? Então a trombose é isso, é um coágulo que se forma ali. E o grande medo que todo mundo tem é daquele coágulo se desprender. E aí parar aqui na circulação pulmonar, que é a famosa embolia pulmonar, que realmente é uma complicação potencialmente fatal, Só um né? pouquinho antes da gente seguir para essa parte, realmente que é o que a gente vai chegar, mas então quer dizer que o paciente andar no pós-operatório imediato, né, fazer aquelas pequenas caminhadas e tudo, é uma maneira da gente prevenir. Então, Sim, sim. É uma das principais maneiras de prevenir, na verdade. Por quê? Porque quando você caminha, você contrai o músculo da panturrilha. E a panturrilha da nossa perna, ela funciona como se fosse uma bomba, né? Uma bomba periférica. Então, cada vez que você caminha, aquela musculatura contrai, contrai, e ela estimula o sistema venoso, e aí o sangue fica sim, circulando ali dentro da sua circulação, tá? E isso diminui aquele primeiro item que a gente falou da tríade, que é a estase venosa, que é o sangue parado dentro da coagulação. Né? Aquele sangue parado pode acabar sim. coagulando. Então, quando você faz ele girar dentro da sua circulação caminhando, é uma excelente forma de compressão, Então, assim, de quando você prevenção. fala que a caminhada melhora e tem essa parte de prevenir a trombose, eu fico pensando muito na meia de compressão e eu fico pensando mais ainda numa bomba que tem nos centros cirúrgicos, que todos os pacientes que pelo menos operam comigo fazem uso durante a cirurgia e após a cirurgia, que a gente chama de compressor pneumático. Eu Sim. acho que eu gostaria muito de entender e escutar também, realmente vai ser, eu vou me colocar no lugar do paciente agora, como que isso ajuda de verdade na prevenção? A compressão pneumática intermitente, né, que parece, não sei se os pacientes, alguns daqui que já fizeram cirurgia com você, com certeza já, né, usaram, Todos os meus parece pacientes usam. todos eles usam.
parece, como é que eu vou explicar assim? Parece uma calça, né, inflável. E aquilo ali, ele infla e desinfla, infla e desinfla. Ele mimetiza, né, ele imita o efeito da contração muscular, né? Então, ele tem uma compressão que é graduada, né? Tem uma pressão que é pré-determinada. E de tempos em tempos ele contrai e pelo esvaziamento e enchimento dele, né? Parece aquelas, sabe aquelas como chama aquilo? Não, Boia que assim, as crianças usam? na verdade, Glaucia, todos os pacientes que estão escutando a gente que já fizeram uma cirurgia, provavelmente são os pacientes pós-bariátricos, que já Sim. fizeram a cirurgia bariátrica, já participaram, já tiveram a oportunidade e conheceram isso. E hoje em dia, assim, como são protocolos muito comuns em todas as cirurgias em hospitais, mesmo às vezes cirurgias de médio tempo, Forte, sim. todo mundo tem usado. É um protocolo que realmente tem É atendido a muito todos os bacana. médicos. É muito bacana a compressão pneumática intermitente, porque, como eu estava falando, ela é igual aquela boinha que as crianças usam aqui, só que na perna inteira, né? Para quem não conhece aí, ou não tá, nunca fez nenhum procedimento cirúrgico ainda, né? Que muita gente deve estar aí pensando se faz ou não faz a cirurgia plástica com medo da trombose. É um método muito interessante, porque é um método não invasivo, né? Não é um método que não farmacológico, né? Não é um remédio que você toma. Então, assim, ele faz apenas uma compressão, ele imita uma caminhada, né? Porque quando você Sim. caminha, as pressões dentro da veia, elas vão alterando também com a sua caminhada. E E aí a ele compressão, é ela efetivo? imita isso. Muito efetivo, muito efetivo. Muito Hum. efetivo. E aí o que a gente vai falar um pouco mais para frente, naqueles pacientes que têm um fator de risco para trombose, aí o que a gente faz, né? A gente associa a compressão pneumática com a medicação, para aqueles pacientes que têm um risco maior. Mas para os pacientes que têm baixo risco, apenas a compressão pneumática é mais do que suficiente, torna o procedimento muito mais seguro e sem causar dano para o paciente, sem E fazer nada que seja mais agressivo. para completar essa pergunta que eu fiz, e a meia? Me conta porque assim, meus pacientes eles adoram usar a meia no pós-operatório. Me fala um pouquinho assim da visão do angiologista sobre o uso da meia. A meia elástica melhora também, tá? Ela otimiza a circulação. Mas a meia elástica sozinha, no procedimento, no pós-operatório, às vezes não é o suficiente para prevenir. É muito importante que fique claro isso para o paciente, porque às vezes o paciente fica assim: eu estou usando a meia elástica, então eu posso ficar deitado aqui. Meu doutor falou para eu dar uma caminhada dentro de casa. Mas afinal de contas eu estou com a meia elástica, então está tudo bem, eu estou protegida de trombose. Não é verdade, porque você deve passar bastante por isso, né? Sim. Por isso que você tá Sim. rindo, Não, né? eu tô rindo porque, na verdade, eu li um comentário. Assim. O que que acontece, Uhum, Gláucia? A gente tem indicado muito o compressor pneumático, não necessariamente a meia. uhum. E nesse sentido, a gente tem estimulado mais que o paciente ande logo após é possível na cirurgia. Então, assim, com o protocolo de medidas eficientes e não invasivas, que você estava falando sobre não precisar de fazer nenhum procedimento do paciente, mas coisas que ajudam, eu diria que a gente poderia falar sobre a caminhada precoce. Assim, o paciente, nas minhas cirurgias, a gente tem o hábito de, acabou a cirurgia, o paciente vai fazer seu repouso pós-operatório, assim que ele consegue comer, a gente tenta pedir para a enfermagem tirar o paciente do leito para poder fazer a caminhada. O que você acha disso? É uma excelente medida. Uma das medidas mais eficazes, na verdade, é fazer o que a gente chama de deambulação precoce, é fazer o paciente caminhar mais precocemente. O quanto mais cedo ele conseguir, para ele melhor. É lógico que tem procedimentos, às vezes, que são maiores, mais extensos, e os pacientes têm dificuldade maior, mas sempre que puder, sempre que for possível, o paciente tem que caminhar logo, porque é aquilo que a gente estava conversando, é o estímulo da bomba da perna, né? Da bomba da panturrilha, de Sim. contrair, que é um estímulo fisiológico. Então, assim, não tem meia que consiga imitar, não tem compressor, né, pneumático intermitente que consiga imitar. Sim, Todos sim. esses aparatos são artifícios para a gente tentar melhorar a circulação, imitar a fisiologia, mas nada como a fisiologia mesmo, né, o normal, para conseguir estimular. Mas alguns pacientes que têm fatores de risco maiores, né, para trombose, às vezes só isso não é o suficiente. Por quê? Porque a cirurgia, ela gera. Acho que uma paciente que perguntou isso, não sei se foi no meu Instagram, não sei, o que eu olhei lá os comentários, e perguntou por que na cirurgia aumenta a chance de fazer trombose, né? Exato.
Porque Você pode seguir com a resposta, pode falar, é uma então, coisa porque interessante. assim, eu gosto sempre de fazer uma comparação com o paciente, porque assim, a cirurgia, às vezes o paciente não pensa muito nisso, mas a cirurgia é um trauma. Você corta, né? A partir do momento que você corta, a nossa natureza, o nosso organismo, ele é programado para quê? Para conter aquele trauma, para conter E aquela é bom, agressão. não? É excelente, né? Só que aquilo gera uma resposta que aumenta a coagulação. Por quê? Porque o seu organismo entende o quê? Eu estou sendo agredido, eu estou sendo Sim. cortado, eu não posso perder sangue. Então ele vai lá e manda lá o exército de células lá para aquele lugar para tentar cicatrizar, para controlar o sangramento. Então isso faz com que o nosso sangue fique um pouco mais coagulável, né? Num pós-operatório de qualquer cirurgia. Então, isso faz com que o sangue fique também, apresente uma viscosidade maior. É lógico que isso depende do procedimento, depende do tempo, depende da extensão do trauma, né? É por isso que a gente vê que cirurgias maiores, às vezes cirurgias muito combinadas, né? Que faça mama, abdômen e não sei mais o que, um monte de coisa junto, que às vezes a gente vê isso, né? Mas a gente vê. E alguns colegas, às vezes, fazem umas cirurgias que Não, são, não, assim, não. muito, né? Eu tô fazendo uma cara aqui brincando. Meu Botox permite, né, fazer as caras Ah, ali. Então, na verdade, a cirurgia combinada, ela está muito associado quando o paciente chega, ele fica apavorado, porque quando fala cirurgia combinada, ele imagina cirurgias de longo período, né? Então, assim, eu acho que a cirurgia em si realmente ela tem que ser levada em consideração quando grande, por efeitos clínicos e de preparo do paciente pré-operatório, mas quando a gente fala de trombose e da cirurgia combinada, a gente está falando de uma cirurgia que vai demorar muito tempo. Se a uhum, cirurgia combinada ela é combinada adequadamente e ela é feita através de técnicas adequadas para aquele procedimento, ela consegue ser executada em períodos menores do que os previstos. Então, a gente consegue oferecer para o paciente uma combinação cirúrgica e, mesmo assim, oferecer isso de maneira rápida. Eu acho que a sim. gente, dentre os critérios, inclusive, para a gente usar algumas medidas de prevenção para trombose, é exatamente a quantidade de tempo que você gasta numa cirurgia. Ou eu estou enganado? Sim, não, isso que você falou é fundamental. Porque assim, eu pego pacientes, né, que você às vezes quer fazer uma avaliação um pouco mais profunda, que você fala, eu vou te mandar para uma angiologista da minha confiança, para a gente ver se a gente precisa fazer alguma coisa mais por você. Então, assim, eu pego pacientes seus, mas eu pego de outros colegas também, né? Então, assim, eu já peguei casos assim, de pacientes com trombose de pós-operatório, de cirurgias combinadas, às vezes, muito extensas. Então, isso precisa ser avaliado com muito critério, né? Então, assim, Sim, você tem um cirurgião plástico que realmente seja experiente, que tenha experiência em fazer cirurgias maiores, que sim. saiba o que ele está combinando, né? Porque senão fica aquele tudão, né? Aí não dá certo, porque realmente o tempo cirúrgico é muito grande, o trauma é Sim. muito grande, né? Então, assim, você fazer com um cirurgião que seja experiente também faz o tempo cirúrgico ser menor, porque é a cirurgia Exatamente. que ele faz todo dia, todo dia, todo dia. Então, ele tem uma prática, né, ele Isso. leva menos tempo para fazer o procedimento. Então, isso é fundamental, você escolher um cirurgião que seja experiente, que tenha experiência, inclusive, em fazer cirurgias combinadas, e que seja criterioso para escolher a combinação certa, que não vá prejudicar você, né? Por quê? Porque se fizer umas combinações malucas, às vezes, que a gente vê, né? Que só falta fazer mama, abdômen e lifting e não sei mais o que, tudo junto, vai passar por uma máquina para a pessoa sair nova do outro lado. Então, assim, isso não, ele não tem critério, né? Então, o que a gente vê é Não é uma legal. exposição, não é legal, a gente vê uma disposição desnecessária Sim. da saúde do paciente, né? E isso não pode acontecer. A cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia estética, mas ela não é isenta de complicações, como as outras cirurgias. Sim. Então, o cirurgião E plástico já tem que a que gente está ser muito falando ciente disso. e já que a gente está falando desses riscos da complicação e associando muito às cirurgias eletivas, fala um pouquinho para a gente sobre a incidência. Acontece muito frequentemente a trombose? Isso é uma pergunta, assim, que os pacientes que estão pensando em dúvida se vão fazer ou não vão fazer a cirurgia porque tem medo da trombose, que todo mundo tem medo de trombose, é uma coisa assim, impressionante. Sai uma notícia que uma artista teve trombose, aí passa na televisão, pronto, é o assunto da semana, A todo mundo chega no Anitta tem consultório achando que está com trombose, trombose. Glaucia. A Pois Anitta é. tem Então, trombose em assim, casa. a Anitta tem trombose e na outra semana o consultório está lotado. Todo mundo que está com a perna inchada, doutor, eu acho que eu estou com trombose. Então, assim, não é bem assim, né? Acho que como a mídia às vezes joga a luz assim em determinado lugar,
fica parecendo que aquilo é muito frequente, né? E não é. Às vezes o paciente chega no meu consultório e fala assim, ah, doutora, cirurgia plástica dá muita trombose, né? Não, não dá, né? Tem um estudo que é muito interessante, com certeza o Alexandre conhece, mas vou falar aqui para os pacientes, um estudo muito interessante, que é um estudo americano de 2009, que eles pegaram 20 mil, eles têm uma casuística, né? Uma quantidade de pacientes muito grande que eles estudaram. 20 Foram mil é 30 mil pacientes, né? 20 mil eram abdominoplastia combinada com outra cirurgia e mais 10 mil abdominoplastia isoladamente. E esse estudo ele é muito interessante porque ele traduz muito o mundo real. Por quê? Porque muitos estudos desses, eles são feitos às vezes dentro de um único centro, dentro de um sim, único hospital, e os pacientes sim. são operados por uma única equipe, né? Esse estudo não, eles pegaram pacientes de múltiplos cirurgiões plásticos nos Estados Unidos. Então pegaram pacientes de vários centros de cirurgiões com experiências totalmente diferentes. E esse estudo mostrou uma incidência de trombose de 0,1%. É uma Então incidência vamos muito lá. Então, baixa. vamos lá. Só para vocês terem noção, Dos 10 mil dos pacientes que foram 30 mil. estudados, dos 30 30 mil. mil, apenas 30 pacientes tiveram trombose. Exatamente, exatamente. E se você for pensar, às vezes o paciente fala assim, ah, 0,1% é muito. Só para você ter ideia, a infecção, o percentual é de 3%. É 30 vezes mais comum você ter É. uma infecção do que você ter uma Esses valores a trombose. gente está falando especificamente sobre cirurgia plástica, tá, pessoal? Algumas Sobre cirurgia especialidades, plástica. algumas especialidades isso muda um pouco porque os riscos são maiores. A gente está falando de uma cirurgia Sim, eletiva, que o risco de infecção é muito programada. pequeno, programada, o Exatamente, paciente tem exatamente. poucas comorbidades ou nenhuma comorbidade, né? Exatamente. E E, aí, em assim, geral, quando o paciente tem trombose também, Alexandre, só uma observação, são tromboses pequenas também. É muito difícil a gente pegar sim. tromboses tão E aí, grandes também. e aí vai ser a próxima pergunta. Se a trombose por si só, ela é um efeito local deletério para aquele membro, a embolia que a trombose que a trombose pode causar, ela é um efeito hemodinâmico extenso no corpo inteiro. Então isso sim Sim, pode causar um problema sério que é até a morte do paciente. sim, Então a gente está sim. falando também de quantos por cento, Gláucia, Da da embolia? embolia? É menos ainda, tá? É tipo 0,01. Porque assim, eu brinco com os pacientes, eu falo assim, os pacientes ficam apavorados, ah, doutora, eu vou ter uma embolia pulmonar, vou morrer com a trombose. Eu falo, calma, gente, para você morrer de trombose, você tem que dar azar 2 vezes. Eu falo até 3 vezes. Primeiro que é o azar de ter a trombose. Segundo que é o azar de você ter a trombose e o coágulo se desprender e passar na sua Hum, circulação pulmonar. E o terceiro daquele coágulo ser o suficiente para realmente causar um dano importante no seu pulmão. Porque a gente vê que tem pacientes que têm embolia sim, pulmonar sim, e sim. não acontece nada. Tem paciente, às vezes, que não sente nem falta de ar, entendeu? A gente descobre porque a gente vai atrás. E alguns sentem uma coisinha, ah, eu senti uma pontadinha aqui, aí a gente fica alerta, porque hoje, né, a medicina avançou muito, então a gente consegue perceber as pequenas coisas que acontecem e a gente vai atrás e procura. Então, assim, você tem que ser muito azarado para acontecer isso. Pode acontecer? Pode, mas é um risco muito baixo. E se você tomar as medidas de prevenção adequadas, montar protocolos de segurança para você oferecer ainda mais segurança para o paciente, você sabe disso, né? Que Exato. é quase zero, né? A chance de Sim. acontecer. Então é muito importante que se criem protocolos de segurança e para você poder proteger os pacientes que precisam de mais proteção e os que precisam de menos proteção. Bom, eu acho que se a nossa live é realmente para falar um pouco de trombose, a gente conseguiu falar o que é, o que ela pode causar, né? As medidas pontuais de prevenção, né? Uhum. Algumas coisas relacionadas a esses mitos de que o paciente com meia não precisa andar, enfim, a gente realmente está. As pessoas que estão com a gente até agora, pessoal, Glaucia, eu queria falar uma coisa mais pontual, assim, o que o paciente que vai no seu cirurgião plástico, ele deveria perguntar para esse cirurgião plástico o que vai ser feito para prevenção da sua trombose. Você conseguiria dar um norte para a gente? Assim, o que é muito importante e não pode faltar? É óbvio que essas orientações elas vão ser guiadas por critérios individuais de cada paciente. Assim como as cirurgias elas são direcionadas para um determinado problema, a gente está falando de um problema que é uma prevenção que é feita rotineiramente em todo mundo, mas o que assim é imprescindível? Vou fazer uma cirurgia plástica. O que é Que é o imprescindível o básico, paciente ter feijão com acesso? arroz. Eu acho que o básico é o que você falou, que é caminhar precocemente, sabe?
Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes. Mas aí caminhei É, uma vez depois da cirurgia, tá bom? não, não, tem que ser pelo menos de hora em hora, né? Ah, Porque tá. eu sempre falo para os Gostei. pacientes, caminha dentro de casa, levanta, porque às vezes a pessoa fica assim, eu operei, eu não posso fazer nada, não posso levantar para ir no banheiro, não posso levantar para ir na cozinha pegar um copo de água. Então, assim, não é assim, que o médico falou que eu tenho que fazer repouso. Quando a gente fala para o paciente que tem que fazer repouso, é porque se a gente não pegar, às vezes, no pé deles, né? O pessoal sai por aí, vai na padaria, vai no shopping fazer compra, a gente não pode. Então, Eu repouso é tenho, repouso. eu tenho uma história ótima de uma paciente que ela tinha acabado de operar mama com abdômen e Aham. ela foi no consultório para tirar o dreno. Ela saiu do dreno e aproveitou para ir no shopping comprar uma coisa que precisava, com 5 dias de pós-operatório de mama com abdômen. E aí ela passou mal no shopping. Pois E aí é. ela falou: Nossa, doutor, mas eu não sabia que eu não podia. Eu falei: Eu também deveria ter avisado que não pode ir no shopping, né? Mas nem É que às vezes sempre. para a gente parece um pouco óbvio, né? Mas assim, Exato. o repouso, quando a gente fala do repouso, é isso. Mas não quer dizer que você não possa caminhar dentro da sua casa, levantar, né? Eu falo para os pacientes, quando estiver deitado, fica fazendo aquele movimentozinho assim com o pé, né? Como se Ah, estivesse eu sempre falo, acelerando. eu chamo de Isso é muito bailarina bom. e palhaço. É o movimento da bailarina e do É, palhaço, com o é. pezinho. Entendeu? Ficar toda hora fazendo isso Exatamente. na cama. Por quê? Porque esse movimento vai fazer a sua panturrilha contrair, né? E aí vai fazer o bombeamento. É lógico que não é um bombeamento como é o bombeamento de caminhar, né? Mas para o paciente que está deitado lembrar de vez em quando dar uma movimentada, é muito interessante. Inclusive, eu peço para os pacientes fazerem isso também em viagem longa de avião, para fazer Hum. esse mesmo movimento, que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm O com relação à interessante é trombose. que hoje em dia o próprio iPhone está pedindo para a gente levantar e dar uma caminhada, né? Você ficou Sim. tanto tempo sentado, já está na hora de fazer uma caminhada. Isso é Tem alguns interessante, né? aplicativos. O Apple Watch também tem, que E manda você levantar. para o paciente num pós-operatório imediato, então assim a sua opinião é que a cada 1 hora fazer uma pequena caminhada na sala, em volta da mesa, Não já é precisa uma ser nada. Levanta para ir no banheiro e voltar, levanta para ir na cozinha e tomar uma água e voltar. Já é o suficiente para não deixar o sangue parado, para não ter aquela estase venosa. Entendeu? Tá? É lógico que falando isso varia nisso. de pós-operatório, né? Depende da Falando cirurgia nisso, também. se a gente está falando que o sangue não está circulando muito bem, que ele está com uma estase é quando está um pouquinho parado. Se o paciente se Isso. hidrata adequadamente após uma cirurgia, também ajuda? Muito, muito, ajuda muito. Por quê? Porque o seu sangue vai ficar mais diluído. Olha, o pós-operatório você pode comparar assim, de grosso modo, com uma viagem de avião, né? É outra situação que as pessoas também têm muito medo de ter trombose. Falar sobre E isso. então, pronto, vamos falar então sobre isso, porque é uma questão que é para todo mundo, porque todo mundo viaja de avião. Então, assim, por que que na viagem de avião pode aumentar a trombose e tal? As pessoas ficam muito focadas naquele negócio da pressão e tal, mas o grande determinante é porque, assim, tem pouco espaço para circular, pouco espaço para esticar as pernas, né? Você fica sentado durante muitas horas. Quando Tem você está pouco espaço? sentado, tem pouco espaço, no avião tem pouco espaço. Então, assim, a pessoa às vezes tem dificuldade de esticar a perna e tal. Você sabe que já fizeram um estudo comparando. Não tem muitos estudos em relação à trombose de avião, porque as companhias aéreas elas não querem esses estudos, elas seguram esses estudos. Mas já foi feito um comparando o paciente que está no corredor com o paciente da janela. Por quê? Porque o paciente da Uau. janela, às vezes, fica constrangido de ficar levantando toda hora, porque vai atrapalhar a pessoa do lado, e a pessoa que está no corredor não. Né? Então, o que acontece? O espaço é pequeno, os pacientes se hidratam menos porque não querem ficar levantando toda hora para ir no banheiro do avião, que não é nada agradável. Que mais? Geralmente as pessoas bebem bebida alcoólica porque querem relaxar mais um pouquinho, dormir Isso melhor também é um e fator que desidrata. diminui a Porque a hidratação. bebida, exatamente, porque a bebida alcoólica desidrata, a pessoa fica muito tempo sentada, então comprime a circulação na virilha também, né? A veia fica lá mais espremidinha. Então, tudo isso aumenta a chance. Não aumenta para todo mundo, é lógico que a gente vê que os pacientes que têm algum fator de risco associado, que são os pacientes que realmente têm que tomar cuidado nisso. Então, quais são esses fatores de risco? Obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcional que tenha, né, estrogênio, que aumenta a chance de ter trombose, a combinação do cigarro com anticoncepcional, então é uma combinação péssima, explosiva, até brinco sempre com os pacientes, ou fuma ou usa anticoncepcional, porque usar as duas coisas não dá certo, tá?
Então, assim, algumas pacientes têm doenças genéticas que têm o sangue com uma coagulabilidade maior, tem um sangue um pouco mais viscoso, né? São alterações mais raras. Pós-parto também é uma condição que aumenta a chance de fazer trombose, né? O puerpério. Então, assim, existem alguns estados próprios da pessoa, que são fatores de risco, que podem piorar, aumentar a chance de você ter trombose. A principal que a gente Sim. vê hoje é a obesidade, né? O É a que eu fico, obesidade. os pacientes muitas vezes me perguntam, que a gente às vezes recebe paciente que vem operar de fora do Brasil, ou pacientes que vêm de outros estados operar e vêm de avião. Uhum. Dentre esses estudos que você já viu, ou até da sua experiência de coisas muito bem estabelecidas em livros, há uma relação direta entre o tempo que eu preciso esperar após uma viagem para fazer uma cirurgia longa? Não, não existe nenhum tempo específico, não. Isso aí vai o bom senso, né? Se você fez uma cirurgia muito grande, como eu falei, quanto maior a cirurgia, maior trauma gera e aquilo deixa o paciente com um estado de hipercoagulabilidade um pouco alterado. Então, mas o que eu prefiro fazer nesses pacientes é fazer realmente aí entrar com a medicação, a profilaxia medicamentosa para o paciente tomar antes do voo, porque aí a gente fica mais seguro. A gente sabe Tá. que a chance de sangramento é Então, eu mínima acho e o que paciente fica mais tranquilo. eu fico mais tranquilo com essas orientações de voo. Assim, acho que são medidas simples para a gente conseguir fazer prevenção no voo, como fazer pequenas caminhadas, tomar bastante água, né? Uhum, Sempre que o paciente tem algum fator específico, que ele diminua esse fator, né? Diminuir peso, tentar fumar menos. Isso faz com que o paciente saia um pouco desse grupo de risco. Então, assim, saindo um sim. pouco dessa parte da viagem de avião, eu queria passar um pouquinho, voltar um pouquinho de novo. O paciente veio, o paciente decidiu fazer a cirurgia, Gláucia, e a gente vai estabelecer para esse paciente um protocolo, tá? Eu vou decidir Uhum. com esse paciente o que ele vai receber de profilaxia, né, de proteção para fazer. Como que isso pode ser uma coisa segura ao máximo? Como que a gente pode fazer isso? Assim, quais as características do paciente que eu vou ter que identificar para eles até saberem quais são os riscos que tem? Isso já entra numa coisa assim, um plano um pouco mais profundo, né? Porque o que a Uhum. gente tem são alguns scores de risco, né? O score, um dos mais utilizados, que é o score de Caprini, né? O Ele, score é ele como se fosse uma gradação. Quanto mais coisas exatamente, tem, mais risco você tem? isso, é uma tabela de pontuações, né? Então, assim, Uhum. dependendo da condição que o paciente tem, é obeso, ganha tantos pontos, usa anticoncepcional, ganha tantos pontos, já teve uma trombose prévia, ganha mais pontos, porque a gente sabe que o paciente que já teve um episódio de trombose, a chance de ele ter o segundo episódio de trombose é maior do que da pessoa que nunca teve. Por quê? É aquilo que eu falei lá no início da lesão do endotélio, lá dentro da veinha, na parede da veia, fica machucadinho lá, e aquilo aumenta a chance da pessoa ter trombose. Então, existem algumas condições que vão pontuando o paciente, e através dessa pontuação, a gente vai escolher qual é o paciente que deve receber anticoagulação, por quanto tempo ele vai receber anticoagulação profilática, se ele vai fazer só no hospital, se ele vai fazer no A pós-operatório, né? anticoagulação profilática é aquela injeção que o paciente toma, correto? Isso, a injeção subcutânea, que é a enoxaparina. Hoje tem outras substâncias também que podem ser usadas, algumas orais, mas não tem nenhum estudo ainda né, que valide a gente usar para os pacientes. Mais para frente eu acho que vai ter, né? Mas hoje a gente tem duas heparinas que são injetáveis, que é a enoxaparina e o fondaparinux, que veio para o Brasil há pouco tempo aí, mas nos Estados Unidos já tem há bastante tempo, Sim. né? Que a gente faz aqui, a famosa picadinha que o paciente fala, levei uma picadinha na barriga. Então, isso protege o paciente. E a extensão dessa profilaxia, que não é um tratamento, vejam bem, profilaxia, para evitar que você tenha uma trombose, né? É uma dose menorzinha do anticoagulante. A extensão do tratamento, aí vai depender da condição, né? Vai Sim. depender do score, de quantos pontos a pessoa ganhou, vai depender da cirurgia também, posição da cirurgia, né? Eu sei que na cirurgia plástica tem, às vezes, alguns procedimentos que os pacientes ficam em posições assim não muito favoráveis, que Sim. podem aumentar também a chance de ter trombose. São coisas realmente. Tem que ter o cirurgião plástico responsável tem um protocolo Sim. muito bem amarrado para Sim. fazer os procedimentos com
com maior segurança. Pessoal, eu queria só abrir uma aspa agora, só para falar de, assim, eu tô me comportando como um paciente, porque eu acho que é a maneira para vocês entenderem. Eu acho que tudo que a Glaucia está falando, eu já conversei milhões de vezes com ela. Sorte a minha É. ter uma profissional tão competente como a Glaucia, trabalhando comigo no consultório, sendo minha amiga pessoal, para a gente poder realmente acompanhar caso a caso dos pacientes que acontecem e poder ajudar o paciente que tem um problema relacionado à trombose e as prevenções que às vezes são coisas que a gente precisa realmente examinar cada paciente para definir o que vai ser feito de protocolo. A minha equipe de anestesiologia também trabalha diretamente com esses scores que a Glaucia está falando, para poder estabelecer o que vai ser feito. Mas o que eu queria, de novo, repetir é que as minhas perguntas um pouco mais para o paciente é para vocês poderem entender um pouquinho. Eu, como médico, entendo tudo que ela está falando, mas eu acho que tem alguns momentos que eu tenho que puxar um pouquinho a Gláucia para a nossa realidade do paciente. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Que Né? são as Assim, perguntas que você ouve sempre, né? E que eu não porque são escuto. as perguntas que eu escuto Sim. e, de um modo geral, eu explico para os pacientes no consultório, mas nada como ter a profissional especialista aqui para falar. Então, assim, Gláucia, vindo desse ponto onde é feita uma pontuação, onde o paciente recebe e ele vai para a cirurgia a partir dessa pontuação e faz a prevenção, você conseguiria enumerar para mim agora um caso onde o paciente não poderia fazer a cirurgia plástica porque ele está num risco muito grave? Você poderia se Olha, lembrar disso? são casos de exceção, tá? Tem algumas Uhum, doenças que a gente chama de trombofilias, né? Que são condições uhum, genéticas que o sangue fica com uma coagulabilidade muito alta, que realmente tem paciente que, só para vocês terem ideia de quão chato é isso, o paciente ele tem que tomar anticoagulante pro resto da vida. Ele não pode parar nunca de tomar anticoagulante, né? Porque se ele ficar sem tomar anticoagulante, ele vai ter uma trombose. Tem pacientes, inclusive, que fazem o primeiro episódio de trombose, fazem o segundo episódio de trombose, e a gente deixa, às vezes faz o terceiro, e a gente deixa o paciente anticoagulado para o resto da vida sem parar, sem descobrir a causa. Porque se a gente Ô, parar o Cláudia, remédio para e a, investigar, o paciente trombosa de novo, entendeu? por exemplo, a Anitta, que teve uma trombose, é uma paciente jovem. Eu acho que ela não fez nenhuma cirurgia por agora, né? E de uma hora para outra ela apareceu em casa com a trombose. Talvez ela entraria nesse caso de alguma coisa familiar ou de uma trombofilia? Olha, eu vou ser sincera com vocês, gente. Eu não acompanhei a trombose da Anitta, não. Como assim, Porque eu não Glaucio? tive tempo, gente. Eu não tive tempo de acompanhar a trombose da Anitta. Todo mundo chegou falando, me perguntando. Eu fiquei, tudo que eu sei da trombose da Anitta, eu fiquei sabendo que os pacientes chegaram no consultório me contando. Eu não tive tempo de ler nenhuma reportagem sobre a trombose da Anitta. Então, assim, eu não sei se a trombose da Anitta foi uma trombose pequena, se foi uma trombose média, se foi uma trombose grande, qual perna Entendi. que foi, como é que Não, foi. eu Mas assim, acredito. mais respondendo a sua pergunta de uma maneira geral, a gente vê assim pacientes que têm trombose e às vezes a gente procura os fatores de risco e tal e não encontram. Tem muito paciente que às vezes eu brinco que o anticoncepcional leva a culpa de tudo, né? E às vezes o médico fala, eu teve trombose por causa do anticoncepcional. E eu já descobri alguns pacientes que vieram com esse rótulo para mim e eu falei, opa, peraí, vamos dar uma investigada nisso melhor e às vezes a gente descobre alguma outra condição. Não é mandatório investigar no primeiro episódio, tá? A gente não investiga, porque, como eu falei, são doenças tão raras que um episódio só tem que investigar muita coisa e são coisas muito raras, então geralmente a gente não investiga, não. A não ser que aconteça um segundo episódio, tá? Então, assim, a não Mas ser que o eu paciente vou. tenha uma trombose que a gente chama de trombose atípica. Trombose de membro superior é um negócio que a gente tem que investigar, porque é muito incomum. Agora, da perna, pode acontecer com os pacientes que ficam parados, né? Só para vocês terem noção, de semana passada para cá, eu atendi 4 casos de trombose no consultório. Não se assustem, pacientes, mas é porque eu sou uma referência para trombose. As pessoas chegam até mim por conta disso. Mas E assim, essas por quê? Porque as pessoas tromboses, estão em elas. casa demais, Não, paradas. e elas não estavam associadas a. Elas não estavam associadas à cirurgia? Não, nenhuma delas. Uhum. Nenhuma delas. Teve um rapaz que ele teve uma. E foi até curioso isso, porque ele é comissário de bordo, né? Ele anda de avião para lá e para cá, nunca teve trombose. Aí agora que está todo mundo fora do avião, ele teve uma trombose. Ele teve uma cólica renal, né?
e aí ficou internado no hospital 48 horas, deitado e tal, e acabou, aliás, no hospital não, em casa. Ele foi para o hospital, fez os exames e tal, liberaram ele para casa, ficou em casa de repouso, e ficou 48 horas, ficou uns 3 dias em casa, deitado, Então, direto de repouso, e aí teve uma trombose. tem fatores aí, né, claros de que pode ter uma associação com a trombose, Pode né? ter, pode ter. Não, Pode no ter um caso, fator de risco outro aí associado. A gente geralmente vai excluindo, mas é porque geralmente a gente não consegue investigar o paciente enquanto ele está tomando anticoagulante. A gente tem que esperar passar o tratamento para começar a procurar, né? eu só vou organizar essa sua resposta de uma maneira aqui. Eu perguntei se o paciente que vem, né, com algum caso de trombose, ele vai ser limitado para não fazer a cirurgia. Então, vamos lá. Normalmente, esses casos trombofílicos ou é, tromboses atípicas, não relacionadas às nossas cirurgias, normalmente elas acontecem antes do paciente, porque o paciente que vai fazer a cirurgia plástica é um paciente adulto, né? É um paciente que já passou por, invariavelmente, um outro procedimento mesmo que pequeno, né? Sim. Então, assim, a identificação de alguma coisa genética, de alguma alteração sanguínea, ela acontece antes da nossa cirurgia. Era desse gancho, era dessa pergunta que eu queria especificar que na cirurgia plástica, normalmente o paciente já vem com o diagnóstico e aí sim a gente já fala, olha, infelizmente a cirurgia plástica eletiva, com esta função, que algumas vezes é estética, a gente não vai conseguir te ajudar porque o risco é muito alto para você. Ou, Uhum. em alguns casos, quando o paciente vem para uma cirurgia reparadora, que aquilo realmente vai fazer diferença na saúde do paciente e o risco elevado, a gente vai tratar aquilo como uma doença, né? A trombose é tratada como uma doença e a gente tenta tratar com medicamento, com alguma profilaxia e mesmo assim enfrenta a cirurgia, tá? Então, assim, só dentro da cirurgia plástica, como que funcionaria o paciente que tem um fator muito alto para trombose? A gente vai analisar o caso e dentro dessa análise a gente vai estabelecer com o paciente um protocolo ainda mais pesado para que essa trombose não aconteça, Sim, sim. tá? Então, E como eu assim, falei, são casos de exceção. São casos de exceção. Como você falou muito aí, o raro. paciente que chega na cirurgia plástica, ele já passou por outras coisas aí que já testaram aí a coagulação dele, né? Exatamente. Principalmente que o público é mais feminino, e se tem uma coisa que aumenta muito a coagulação é o É pós-parto, um, né? é Então, um anticoncepcional. quem teve filho já passou pela primeira prova de fogo, digamos assim, né? Sim, Eu sei que você faz muita reconstrução também de pacientes de pós-bariátrica. A cirurgia exato. bariátrica também aumenta muito o risco de trombose, né? Então, se você passou bem pela sua cirurgia bariátrica, é muito Eu acho que a provável que você cirurgia passe bem também pela pós-bariátrica, elas são plástica. cirurgias maiores também, né, envolvidas com o Sim, paciente. O paciente ele tem veias mais calibrosas associadas, o que facilita também, a que a gente falou no início, dessa parada do sangue em alguns lugares, sim. né? Então, assim, Tratar tudo os isso, pacientes que têm varizes, né? sim, Que é uma coisa que a gente vê muito nós dois juntos, né? Aqueles pacientes que têm aquelas varizes mais calibrosas, mais grossas. É importante ele tratar antes de fazer cirurgia plástica, senão ele vai ficar deitadinho lá com a variz o dele cheia de preparo sangue parado. exato. O preparo do paciente para uma cirurgia grande, ele tem que ser muito individualizado. E Sim. eu tenho muito orgulho de dizer que, assim, os meus pacientes com alguma queixa vascular, a gente realmente manda para a doutora Glaucia, para ela poder avaliar e tudo em relacionado ao que pode ser feito. Algumas vezes, os pacientes recebem o tratamento das veias varicosas, e vem a minha próxima pergunta, tá? Se eu tratar minhas veias calibrosas que estão doentes na perna antes das minhas cirurgias, isso diminui o risco da gente ter uma trombose? Diminui. Diminui o risco, sim. Por quê? Porque as varizes, principalmente se elas forem mais grossinhas, né, mais calibrosas, elas propiciam aquela estase venosa que a gente falou lá no início. O sangue fica parado, porque ela é uma veia toda tortuosa, então o sangue não flui ali direito. Então, assim, tratar as varizes antes de fazer um tratamento, fazer a cirurgia plástica, é importante, porque quando você precisar ficar de repouso, você vai ter Sim. menos um fator de risco associado. Então, é bem legal, é bem interessante você poder tratar antes. E a É recuperação como, das varizes é uma recuperação rápida é também, como né? se eu estivesse interrompendo meu anticoncepcional com um período de antecedência bom para fazer a Uhum, cirurgia. É como se eu uhum, estivesse diminuindo a possibilidade de ter a parada desse sangue num vaso muito calibroso para fazer um trombo maior,
né? Porque Sim, me corrija se eu estiver errado. Na minha concepção, se eu tenho um lugar onde o sangue vai parar, que ele é maior, o trombo que vai se formar também ali vai ser maior. E se com esse trombo certeza. maior desprende, também ele pode causar uma repercussão hemodinâmica como a embolia muito maior. Com certeza. Não é Com isso? certeza. É exatamente isso. Bom, Exatamente Glaucio, isso. como eu te disse, uma hora não é o suficiente para um assunto tão É, importante como esse, né? Então, assim, a gente vai interromper um pouquinho a discussão aleatória para a gente conseguir responder algumas responder perguntas. os pacientes que mandaram as perguntas para a gente através dos stories que eu tinha pedido. Eu queria só fazer uma pontuação de que as pessoas estão falando. Você está falando, eu estou prestando um pouquinho atenção nas perguntas. Pessoal, embolia gordurosa, só para fazer uma definição, tá, Glaucia? Por Uhum. sair um pouquinho do assunto. A embolia gordurosa que está associada à lipoenxertia, ao uso de gordura para colocar gordura no bumbum, às vezes as lipoesculturas, elas não são necessariamente associadas à trombose que a gente está falando, tá? Existem alguns protocolos de tratamento de lipoescultura onde as pessoas, onde os doutores utilizam a colocação de gordura dentro da camada muscular do glúteo e isso aumenta muito o risco de embolia gordurosa, tá? Não é o que a gente está falando, não é o assunto que a gente está falando, né? Hoje em dia, dentro da cirurgia plástica, se estabeleceram protocolos muito cuidadosos, onde a gente percebeu que, não utilizando a colocação da gordura dentro do músculo, a gente adquiriu mais segurança para a lipoenxertia e, dessa maneira, menor chance de embolia gordurosa. Então, não há com que se preocupar, né, quando a gente está falando que o seu médico vai fazer um enxerto de gordura no lugar correto, tá? Outro adendo também que o pessoal está perguntando, relacionado ao DIU, a parte hormonal. Pessoal, isso está muito relacionado com o seu médico ginecologista. Ele vai sim definir qual a quantidade de hormônio necessária para fazer a sua contracepção e não te causar uma trombose. Então, assim, a doutora Gláucia é angiologista, ela com certeza sabe sobre isso, mas eu não queria levar para esse lado, porque a gente tem muito mais para aproveitar dela de outras coisas. E assim, o Tá? anticoncepcional tem muita coisa hoje, gente. Tem DIU com hormônio, sem hormônio, com progesterona, sem progesterona. Então, assim, é um leque gigante que a gente vai abrir aqui. Então, Mas realmente vale a pena conversar bem com o ginecologista a respeito quando, disso, que ele vai te quando o indicar o melhor para o seu Instagram, caso. quando o Instagram inventar 3 janelinhas, a gente pode chamar uma Mais ginecologista para gente. conversar com a gente e a gente pode É. falar sobre isso também. Mas a gente não vai abrir mão da doutora Gláucia, tá? A Gláucia continua. Então, assim, Gláucia, os pacientes que mandaram as perguntas perguntaram assim: até quanto tempo após a cirurgia temos o risco de ocorrer a trombose? Então, isso vai depender mais da evolução no pós-operatório, né? Claro Uhum. que isso está diretamente ligado com o tamanho da cirurgia, mas está muito ligado também à recuperação. Então, o que a gente vê é que aquelas cirurgias que tem uma extensão maior, um trauma maior, que o paciente fica com mais dor no pós-operatório, quanto mais limitação ele tiver por conta da dor, maior o risco dele ter uma trombose. Então, assim, o que a gente, né, Alexandre, a gente montou protocolos a respeito disso, enquanto durar aquela limitação do paciente. Então, assim, não, vou pegar um exemplo aqui da abdominoplastia, que, pelo menos ao meu ver, que a sua cirurgia vascular é uma cirurgia maior aí que vocês fazem. O que a gente vê é que o paciente tem uma incisão maior, usa aquela cinta que é um pouco mais apertada, aquilo ali expande menos o pulmão dele, né? A pessoa fica mais limitada, anda um pouco mais curvada porque está com dor, às vezes não anda tanto. Então a pessoa fica mais restrita por conta da dor. Então, enquanto durar essa restrição, O risco. tem que durar também as medidas protetivas, né? Sim, Seja meia em alguns pacientes, sim. seja deambulação programadinha, caminhar programado, ou seja a terapia medicamentosa que alguns pacientes precisam se submeter. Então, assim, enquanto durar aquela limitação, isso é muito determinado pelo seu médico. O seu médico vai observar e vai ver, né? Geralmente E, a gente tem tempos, né? A cirurgia de mama geralmente, porque a sua experiência já te diz isso, são tantos sim. dias que o paciente já vai estar bem. A gente sabe Na quantos dias cirurgia leva de plástica, recuperação. a gente, por diversos estudos, a gente chegou à conclusão de que a trombose e as embolias, elas acontecem principalmente por volta do 12º, 14º dia. Então, o que acontece com as
prevenções, assim, elas são estendidas muito regularmente, muito cuidadosamente, até o 20º dia. Depois o paciente já vai estar mas ele vai sair um pouco dos riscos, como que ele vai Sim. estar andando mais, ele vai estar com menos dor, ele vai estar expandindo mais o pulmão. Então, assim, tudo isso diminui muito os riscos envolvidos na cirurgia, né? Que estão associados à cirurgia. Mas, assim, de qualquer maneira, diversos outros riscos estão ainda presentes. Então, é uma boa observação, um bom exame clínico, um bom acompanhamento com o seu médico. Quando as alterações na panturrilha ou na perna acontecerem, que ele seja avisado imediatamente, para que todo que foge um pouquinho do comum, né, da incidência maior, seja mudado e seja melhorado. Né? Vamos para outra. Ai, gente, minha luz apagou aqui. Peraí. Eu acho que eu consegui te perguntar quase tudo Voltei. para falar, mas tem uma pergunta também interessante que a gente já falou, mas acho que a gente podia concluir com ela, que é qual o fator principal para você ter a trombose? Existe um fator principal Não, para não você? existe não. É uma coisa multifatorial, tá? Alguns têm mais peso e outros menos peso. Como eu falei, essas doenças que mexem na coagulação da gente têm um peso maior. Uhum. E a estase venosa, talvez aí, se a gente for comparar, né, que é ficar paradinho lá e não se mexer muito, tem um peso menor. Mas, em geral, o que a gente vê são coisas multifatoriais. Fatores de risco associados aumentam o seu risco também. Quanto mais fatores de risco somados que você tiver, maior o seu risco. É por isso que existem o score, mais de um até, para poder pontuar você, para a gente saber o quanto precisa fazer de proteção para o seu caso. E esse score, ele, além de somar os fatores de riscos do paciente, inerentes do paciente, soma Exato. também os fatores de risco externos. O tamanho da cirurgia, o tempo cirúrgico, a posição que o paciente vai ficar. Então, assim, são vários fatores que precisam ser avaliados, né? Doutora Gláucia, queria que você desse só um recadinho final. Então, assim, tem uns pacientes que estão perguntando onde que eles podem encontrar você, né? Eu sempre falo com os médicos que fazem a live comigo que a gente não pode levar isso aqui como uma parte comercial, mas é uma parte Uhum. educativa do que a gente Sim, faz. Eu acho muito importante que toda essa informação ela é passada para o paciente com muita seriedade e com muito respeito para todo mundo que está escutando a gente, mas uma consulta médica é o melhor momento para eles esclarecerem todas as dúvidas relacionadas a qualquer coisa médica. Então, sim, onde porque que a aqui a gente gente fala de uma maneira encontra muito geral, né? e onde que a gente encontra você? Me encontro no consultório. Me encontro no consultório em Ipanema, né? A gente atende lá no Fórum Ipanema. A gente está de mudança agora aí. Daqui a alguns poucos meses a gente vai Olha mudar. que novidade Mas boa. vamos continuar no mesmo prédio. Então, assim, porque os pacientes já estão acostumados lá a me procurar sempre no mesmo lugar. A gente não vai mudar de prédio, vai mudar só de andar, para ter um pouquinho mais aí de conforto para os pacientes, né? A gente está passando por um momento agora um pouco mais complicado de pós-pandemia, então todos os médicos estão muito focados assim em oferecer o melhor atendimento para os pacientes com a maior Parabéns. segurança possível, né? Então a gente está de mudança aí em breve, mas a gente vai mudar para o mesmo prédio e vocês continuam me encontrando lá, tá bom? Gente, eu vou encerrar, então. Quero agradecer todo mundo que compareceu, agradecer a Gláucia, que tirou o tempo dela para poder falar com a gente aqui tão amorosamente, tão cuidadosamente, com os meus pacientes, né? O público que está comigo. Tem vários pacientes que são pacientes dela também, que estão aqui. Tem pacientes que tiveram casos de trombose, que nós dois viramos os médicos dessas pacientes e que estão aqui com a gente, né? Assim, é interessante como que o trabalho multidisciplinar ele pode ajudar de uma maneira melhor e maior, né? Nessa série de lives que a gente está fazendo com colegas médicos. A intenção realmente é orientar e acrescentar, né, cada especialidade o que a gente pode dar de uma outra especialidade complementar. Tá? Assim, muito obrigado de verdade a todos. Glaucia, de verdade, muito obrigado pelo seu Muito tempo. obrigada, eu que Tá? agradeço. Eu Agradeço acho por que a falar de um gente assunto que eu gosto merece, tanto. eu acho que a gente merece uma nova live para poder falar. Um dia ainda te convenço para a gente poder fazer. Ah,
Tá Eu bom? brinquei que agora é essa última live que eu faço, porque agora o tempo tá ficando muito corrido para fazer a live. Mas aí a gente marca Vamos live. ver, mas acho que essa é a última. Mas muito Mas olha, obrigado de obrigado pelo verdade. convite, foi maravilhoso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né, de orientar os pacientes. Eu acho que os pacientes, quanto mais informação eles têm a respeito das doenças deles, dos procedimentos que eles vão fazer, né, melhor o resultado, melhor a aderência ao tratamento. Então, é muito importante vocês se informarem. E hoje a gente tem internet aí com tanta informação boa. Vamos aproveitar, Sim. pessoal, para vocês ficarem informados, tá bom? Mesmo Agradeço a todo havendo mundo. Um beijo. mesmo havendo vários canais de informação, existem certos assuntos que nada vai substituir a palavra Sim, do seu médico, a confiança que você vai ter nele, né? Assim, cada especialidade tem o seu cuidado específico por cada doença, por cada melhoria numa parte da vida do nosso paciente. Então, o que eu vejo no geral é que, por mais que o Dr. Google esteja aí para direcionar alguma coisa, nada substitui a nossa presença, a presença do médico, que estudou durante muito tempo e pode ainda raciocinar relacionado a você, ao próprio paciente que está ali na frente, que tem uma dor, que tem um problema que a gente pode ajudar, tá bom? Muito obrigado a isso todos, de aí. verdade, e um grande beijo e até Um a próxima, beijo. tá bom? Beijo, Tchau, Alexandre. Obrigada tchau. pelo Beijo. convite. Adorei. Tchau, Glaucio, vamos tirar tchau. uma foto pra gente? Você pode fazer Vamos. um Deixa eu foto? tirar essas letrinhas aqui. Ai, peraí. Como é que eu Como é que tiro a faz? letrinha? Eu que tenho que tirar Mas aqui não vai agora. Depois sair. Não, não. Mas não vai eu não sair, não, a letrinha. Ah, consegui. É? Consegui. Vamos lá, vamos tirar assim. Você sabe tirar? Sei, já tirei. Tá bom? Então vamos lá, Foi? sorriso. Mais uma vez, mais uma vez. Pronto.